Shalom, queridos. Eu vou trazer uma palavra hoje que é tudo aquilo que está acontecendo aqui, né? Que é sobre intercessão profética. Oração, intercessão profética, ela promove todo um ambiente desse, um ambiente de milagre, um ambiente de alegria, onde nós trazemos a presença de Deus para o nosso meio. Trazemos os milagres de Deus para a nossa vida. A intercessão profética faz isso. E a igreja que é intercessora, a igreja que busca em oração, a igreja que ora, é uma igreja vitoriosa, irmãos. Sim ou não? E nós temos que nos arrepender, sabe, de momentos que a gente se deixa enfraquecer, se deixa se entristecer e não ora, não intercede. Ficamos fracos, desanimados. Parece até que Deus não se importa com a oração. Parece um ataque, parece não é um ataque para nos paralisar. Não crê que Deus é poderoso para se mover através da oração, da intercessão. Então, nós temos que nos arrepender disso. A Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, as nossas fraquezas, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de todo o pecado. Amém? Você pode repetir comigo? Eu falo, você repete. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. E quando Ele perdoa, Ele esquece, Ele não lembra mais. E Ele começa a olhar para a gente como se a gente nunca tivesse pecado. Quando a gente pede perdão. Por que Deus colocou o perdão na Bíblia? Porque Ele sabia que nós somos fracos, nós erramos, nós temos nossas fraquezas, nós nos deslizamos, nós pisamos nas pedras, nós tropeçamos, nós nos enfraquecemos, nós nos desanimamos, nós pecamos. Ele sabia que isso acontece conosco, ser humano. Então, Ele colocou, em 1 João isso, se confessarmos de nosso pecado, a nossa fraqueza. Então, nós temos que confessar, dizer: Senhor, eu não quero mais viver na fraqueza de não orar. Eu quero orar. Eu quero saber que através da oração eu vou ser vitorioso. Amém, queridos? Então, eu trouxe aqui alguns entendimentos para a gente saber caminhar na intercessão profética. Ontem nós fomos lá no monte, onde a gente vai estar lá no monte, né? Me veio uma alegria muito grande, porque eu orando, né? Que a intercessão profética é isso, você orar e interceder o que está no coração de Deus. Então me veio esse desejo do coração de Deus, da gente estar no monte. E eu vinha com esse desejo. E eu conversei com algumas pessoas, e de repente, quando eu abri a boca para falar, havia um interesse em todos de ir ao monte, orar. Então, quando eu cheguei lá, me alegrei muito, fiquei tão feliz, uma tarde tão bonita, não estava quente, não estava calor, não estava frio, estava ventando muito, mas um lugar lindo, vocês vão ver como é lindo. Que acabou que animou até o pastor Milton para levar os homens lá. Oh, glória a Deus, faz milagres, né? Ele vai então sozinho com os homens e vão subir lá, se animou ele, o pastor Edson, a pastora Sônia, se animaram e vão subir. Glória a Deus. Mas nós vamos subir, nós mulheres, que já está combinada na sexta-feira que vem. E por isso ele também já se animou de ir conosco. E já vai levar os homens conosco também. Então, está reforçado, né? Quem pode dizer amém? Então, hoje eu recebi uma palavra tão tremenda que diz assim: então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Olha, Yahvé, o Senhor, disse para Moisés: vem, sobe o monte. Ô Moisés, vem, sobe o monte. E vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei, com os meus mandamentos que escrevi para a instrução do meu povo. Lá também no monte, nós recebemos profecias, direção de Deus, palavra de Deus, instrução de Deus. Moisés partiu com Josué
o seu cooperador, ele tinha alguém do lado dele, cooperador dele, subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciãos, espera aqui até a nossa volta. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu Moisés, cobriu o monte. A nuvem da presença de Deus. Não tem um versículo que fala que ali o Senhor derrama a sua bênção? Onde está reunidos os irmãos? Ali o Senhor derrama a sua bênção. Então, Moisés estava lá no monte orando e a presença de Deus desceu sobre eles. Intercessão profética é isso, irmãos. Quando a gente se dispõe a interceder pela vida de alguém, ali o Senhor derrama uma direção profética que vem do trono da graça de Deus para nós. No momento em que decidimos orar, em que decidimos mudar a situação. O que é, então, intercessão profética? É orar o que está no coração de Deus. Intercessão profética é uma arma de guerra mais poderosa que nós já podemos ver. Além da palavra de Deus, em várias armas que nós podemos usar, a intercessão profética é uma arma de guerra. E que ela traz a direção de Deus. O alvo da intercessão profética é clamar pelo perdão de Deus pelos pecadores, sarar a nossa terra, modificar uma situação, modificar uma vida, trazer a graça de Deus, trazer a revelação de Deus. Essa é a intercessão profética. Você, jovem, você, adolescente, você, criança, começar a orar, Deus vai ouvir. E Ele vai trazer dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, o que Ele quer que a gente ore. O que uma criança orar pelo pai, por exemplo. Vamos ver, Radassa, Sara, né, que são crianças ainda. Elas começarem a orar pela família, pelo pai, pela mãe. Deus vai ouvir aquela oração delas. Sim ou não, queridos? Vai ouvir a oração delas e vai colocar no coraçãozinho dela de que forma ela tem que orar, de que maneira ela tem que orar para ajudar a família dela. Vai vir no coração dela. Porque Deus, quando Ele vê que alguém está começando se dispondo a orar, Ele olha, Ele observa, se aproxima e dá a forma de como orar. A melhor maneira como orar. A maneira que vai trazer a vitória. A maneira que vai trazer a glória de Deus. O milagre de Deus, Ele vai trazer. Então, isso é a intercessão profética. E a igreja precisa ter isso. Eu vim trazer essa palavra do Senhor, né? Depois que comecei nós, mulheres, começamos a nos mover em intercessão profética nas nossas casas, em outras casas. Deus começou a colocar no nosso coração, e foi confirmado isso, de que nós, como intercessora, podemos ir na casa dos irmãos. Como fomos na Sara, como fomos em várias outras casas, e o Senhor derramou a sua nuvem de glória, a mesma nuvem que foi liberada lá quando Moisés subiu aquele monte. E eu creio que quando nós subirmos naquele lugar, a nuvem do Senhor vai descer sobre nós. As revelações do Senhor vai descer sobre nós. E Ele vai dizer a melhor forma que nós devemos orar, para que a igreja seja uma igreja vitoriosa. Então, queridos, qual é a dinâmica, então, da intercessão profética? Lá em Êxodo 32, 11 e 14, Êxodo, vocês têm esse versículo aí, Êxodo 32? O Senhor fala dessa dinâmica. Achei aqui, ó. Quando Moisés estava lá no monte, a presença do Senhor foi derramada. Deus liberou uma palavra profética quando ele estava ali pelo povo. Deus derramou uma palavra profética. Moisés, desce do monte, porque está havendo pecado no meio do povo. Essa é a dinâmica da intercessão profética.
essa é a importância da intercessão profética. Moisés estava lá no monte. E o que aconteceu? Desceu a nuvem de glória de Deus. A nuvem da presença de Deus. E ali o que foi que Deus falou? Olha, Moisés, você vai descer, porque há pecado no meio do povo. E o que o povo estava fazendo? O bezerro estava pecando. Então, qual é a dinâmica da intercessão profética? Qual é a importância da intercessão profética como igreja? Nós, como igreja, precisamos entrar em oração, em intercessão. Todos, querido, todos. Para que venha a direção de Deus. Como dissipar as trevas. Como fazer essa igreja vitoriosa. Como ver as famílias receberem a vitória de coisas que estão acontecendo nas suas vidas. O Senhor trará revelação, trará direção, vai contar a melhor forma de orar para que aquela vida que a gente está orando receba a direção correta e a vitória na vida dela. Porque Deus não quer que nós sejamos derrotados. Deus não quer os seus filhos derrotados, infelizes, sem vitória, onde a presença do mal prevalece, onde a presença do mal destrua as nossas vidas. Deus não quer isso. Então Ele sempre vai chamar, clamar a nós, colocar no nosso coração. O Espírito Santo vai colocar no nosso coração a necessidade de interceder. A necessidade de ser uma igreja intercessora. Não só uma igreja que dependa do pastor, que fica esperando que o pastor ore, que fica esperando que o seu líder ore, que fica esperando que o pai e a mãe ore. Não, Deus quer que todos nós entremos nessa dimensão de intercessão profética, onde o Senhor trará direção para a sua vida. Ele vai, na intercessão profética, ele vai dizer exatamente o que está acontecendo naquela situação que você está clamando. Ele vai dizer o que é que está acontecendo, onde foi que o mal entrou e o que é que o mal está fazendo para te fazer uma pessoa derrotada. Então, a importância que a igreja entenda que é necessário sermos uma igreja intercessora, mas uma igreja intercessora na área da intercessão profética. De saber o que está no coração de Deus a respeito da nossa vida, da nossa igreja, da nossa casa. O que está acontecendo com a nossa família. E não se conformar com a situação difícil que nós estamos vivendo. Não temos que nos conformar. Não temos. Como igreja, não temos que conformar. O que está acontecendo? Tanta desgraça na minha casa. Não se conforme, não aceite. Entre em intercessão profética para que você seja vitorioso. E o Senhor vai te dizer exatamente o que é que está acontecendo e vai tirar você dessa situação. Amém, queridos? A importância da intercessão profética. A dinâmica da intercessão profética é: Deus é um Deus de propósito. Você pode repetir comigo? De novo, querido. Deus é um Deus de propósito. Ele tem propósito para a sua criação, para cada filho dele. Jesus, ele é o nosso intercessor. Eu falei disso na quarta-feira. Ele está lá na glória, sentado diante do tribunal do Senhor Jesus, e ele advoga a nossa causa. Quando você entra em intercessão profética, você desencadeia o mecanismo que toca no coração de Jesus, o seu advogado, e ele olha a sua causa e leva ao tribunal do Senhor, no trono do Senhor. Você crê nisso? Você crê que quando você entra em intercessão profética, o nosso advogado Jesus, ele entra na sua causa e vai advogar a sua causa? Ele é um advogado sem descanso na presença de Deus, no trono de Deus, no tribunal. Ele não cansa, ele não descansa. E o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor aqui. Ele intercede por nós como nós vamos orar. Nós não sabemos orar como convém. Nós, seres humanos, não sabemos orar como convém. Por isso que é importante entrarmos em intercessão profética, porque o Espírito Santo vai interceder com gemidos inexprimíveis por nós. E vai trazer a melhor forma de orar. Às vezes você entra no quarto e você não sei nem o que orar. Tamanha
a situação, não sei nem o que orar. O que eu vou orar? E aí você simplesmente, mas eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou me ajoelhar aqui. E no momento em que você se ajoelha, o Espírito Santo começa a te dar direção profética de como você tem que orar. Vai vir sim. Vem. No momento em que você decide a orar, o Espírito Santo vai te dizer o que você tem que orar. De que forma tem que orar. Como despertar aquela pessoa. Ele vai fazer isso conosco. Ele sempre faz isso. O corpo do Espírito Santo é a igreja. O corpo do Espírito Santo é a igreja. Então ele usa a igreja para se movimentar na igreja, para trazer a presença, para trazer a glória, para trazer os milagres, para que as desgraças saiam, os problemas saiam e vidas se rendam ao Senhor. Então é o Espírito Santo que nos usa. Nós somos o corpo. Nós somos o corpo, temos que nos deixar usar. E temos que ser uma igreja intercessora, sim. Não podemos ser uma igreja contemplativa, que fica só contemplando, só esperando que aconteça. De boquinha fechada, esperando que aconteça, esperando que alguém chegue aqui, ore, faça os milagres. Mas nós temos o nosso Pai, o nosso Deus que está sentado no trono. Somos seus filhos e podemos falar com Ele e podemos entrar na dimensão de intercessão profética. E Ele vai ouvir a nossa oração e vai trazer a revelação. Amém? Na verdadeira intercessão, oramos aquilo que está no coração do nosso Deus Pai. Oramos segundo a vontade de Deus Pai. Temos que entender isso. Não podemos orar para que seja feita a nossa vontade, não. Nós temos que entender o que é que Deus quer naquela situação. Onde Deus precisa libertar. O que Deus precisa fazer para poder a gente cooperar com Deus na cura daquela situação, na libertação daquela situação. A intercessão profética é assim. Então, olha só, a verdadeira intercessão, oramos aquilo que está no coração de Deus. 1 João 5, 14, 15, diz assim. Jesus falando, né? Que ele orava segundo o coração de Deus. E eu rogarei ao Pai. 5, 14, 15. E esta é a confiança que temos nele, que não é 1 João? Vocês botaram 1 João aí? Não, é João 14, 15. Não é 1 João, é João. Não é 1 João. Não é essa. Sim, eu vou ler isso aí, tá bom? Que tem a ver, mas não é essa. Esta ok, mudou. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco, para sempre convosco. Que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas nós os conhecemos porque ele vive em nós. Agora bota João 16, 13 a 16. Que diz assim, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. Aí, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do Pai, e vos anunciará o que há de vir. Essa é a proposta da oração profética. O Espírito Santo vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu lá no trono da graça, do problema que você está orando, que você se dispôs a orar. Ele vai vir e ele vai ouvir o que Jesus falou no trono, que comunicou ao Espírito, que o Espírito comunica conosco. E a gente ora dentro dessa revelação. E ele vai nos anunciar o que há de vir. O que precisa, que forma aquela situação precisa ser resolvida. De que forma aquilo precisa ser resolvido. É o Espírito Santo que vai fazer isso. Amém? Estou dando umas dimensões aqui, uma dinâmica do que seria, na realidade, o que é interceder.
É o próprio Espírito, através de nós, já que não sabemos orar, ele nos assiste nessa fraqueza e traz a direção do Pai. Então, queridos, existe uma harmonia entre Deus, Pai e o Filho nessa profética. A harmonia dos três. E quando intercessão, podemos estar alinhado nessa harmonia dos três, trazendo revelação, é o que nós vamos fazer no monte. Nós vamos começar a colocar isso em prática. Podemos estar alinhados com essa harmonia através que o Espírito Santo traz ao nosso espírito, estaremos sendo os canais de Deus para que ele traga o que não existe para existir. Olha que coisa tremenda. Você pode ir lá ver em Romanos 4,17. Quando a gente entra nessa harmonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Filho está ali diante do trono, falando da sua oração, falando da sua intercessão, o Pai comunica ao Filho, que o Filho vai nos comunicar o que o Pai falou lá no trono da graça, que vai comunicar ao nosso coração de que forma você será bem-sucedido nessa oração, nessa intercessão. Isso diz tudo. Isso é uma diferença de simplesmente orar. Ah, Senhor, ora. Quando você entra nessa dimensão de só orar, você está orando o que você quer, o que você acha, o que você pensa, falando com Deus. Mas quando você entra numa outra dimensão, você se ajoelha e diz: Pai, eu não sei orar, mas eu quero compreender a forma com que tu queres que eu ore diante dessa situação. Porque eu quero ver, Senhor, as coisas mudando. Eu quero ver, porque quando o Pai libera uma palavra para aquela situação, não há poder das trevas que fique em pé. Diante de qualquer dificuldade que a igreja possa estar passando, diante de qualquer dificuldade, meu querido, que você possa estar passando, essa dinâmica, essa harmonia, Pai, Filho, Espírito Santo e você, nessa harmonia, trazendo a resposta, trazendo a solução, de fato, trazendo a solução, de fato. Aí você não fica no engano, fazendo uma oração, e fazendo guerra, e lutando. Mas quando você entra nessa intercessão profética, irmãos, com certeza, seremos uma igreja vitoriosa. Amém? Quem crê? Eu creio. Porque nós já estamos vendo isso, irmãos. Como igreja, nós já estamos vendo isso. Em pouco tempo, em um ano de intercessão, e as mulheres em intercessão, nós já estamos vendo muita coisa mudando na nossa família, dentro da nossa casa. E tem muita coisa mais que o Senhor poderá fazer. Basta crer. Basta crer. Tem que entrar nessa dimensão, nessa harmonia e crer. Amém, queridos? Então, olha só. Quais são os itens importantes na intercessão? O Espírito intercede na terra, usando o coração, a mente e o corpo do cristão. Olha só, vou repetir. O Espírito Santo intercede na terra, junto ao trono do nosso Pai, usando o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo. Para trazer a vontade de Deus naquela situação. Para fazer uma igreja vitoriosa. Uma igreja que conhece a importância da intercessão profética. É uma igreja vitoriosa. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Porque ela recebe direção direta do trono da graça de Deus Pai. Viu? Não tem como o inferno prevalecer contra essa igreja. O Espírito Santo traz o que está no coração de Deus para o espírito do homem. Intercessão profética é isso. O Espírito Santo traz o que está no coração de Deus para o espírito do homem. O homem intercede com peso, com autoridade, a intercessão profética. Quando ele começa a receber de Deus a direção correta, ele recebe uma autoridade. E todo intercessor que entende a importância da intercessão profética, ele se torna um homem e uma mulher
com autoridade contra as trevas. E as trevas não podem prevalecer contra a igreja, contra aquela vida. Porque ele entende a importância de não viver no pecado. Ele entende a importância do que está no coração de Deus para trazer para a terra. Porque não adianta ficar fazendo oração, 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 da mesma forma que a gente quer, da maneira que a gente quer. Não é essa intercessão que toca no coração de Deus. Estão entendendo, irmãos? A importância? Então, movido pelo Espírito Santo, o homem se torna um canal da bênção de Deus. Por isso que não é tão importante que só o pastor vai te levar à intercessão. Você vem aqui na casa do Senhor, no momento de intercessão profética, vai interceder, mas saiba que muita coisa vai acontecer quando você se dispuser a, junto com o pastor, interceder, trazer a glória de Deus e não ficar esperando só que o pastor interceda. E não ficar orando e pedindo, ore por mim, ore por fulano, ore por isso, ore por aquilo. Queridos, nós podemos trazer a glória de Deus para cada situação. Não precisa ficar pedindo oração para um, para outro. Claro, você pode entrar em intercessão por aquela vida, por aquela situação que te pediram para você interceder. Pode também pedir mais pessoas para entrar junto contigo nessa intercessão, para que clareia mais qual é a vontade de Deus para aquela direção, para aquela vida, para aquela situação que pediram intercessão. Então, como igreja, a gente tem que parar de achar que essas oraçõezinhas que a gente faz, da maneira que a gente quer, de um nível bem humano, bem rasteirinho, poderá alcançar o coração de Deus. Não é isso. Não é isso, amada igreja. Precisamos mudar, precisamos ser uma igreja de intercessão profética. Uma igreja não fraca, mas uma igreja que recebe o que está no coração do nosso Deus Pai. E uma igreja que sabe que a direção que vem do trono do nosso Deus Pai trará solução, afastará, fará retroceder todo o inimigo do nosso Deus, que tenta querer nos fracassar. Então, querido, uma perfeita harmonia se estabelece no céu e na terra. Harmonia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nós. Olha que lindo trazer a presença de Deus. A intercessão profética desencadeia a manifestação do poder de Deus. Eu queria que você gravasse isso. Diga comigo. A intercessão profética desencadeia a manifestação do poder de Deus. Você precisa crer nisso. Precisamos crer nisso. Que a intercessão profética, ela vai desencadear a manifestação de Deus. E desencadeando a manifestação de Deus, não há poder das trevas que possa prevalecer sobre a igreja, sobre a sua vida. Não há impedimento nenhum que possa ser mais forte do que você. Amém? Na intercessão não pode haver ressentimento contra ninguém. Olha o segredo aí, queridos. Vou repetir. Na intercessão profética, ou também em qualquer oração que você entra no seu quarto, não vá com ressentimento. Não vá. Eu vou botar aqui o versículo aqui, que fala sobre isso. Marcos 11, 24, 26. Na intercessão não pode haver ressentimento contra ninguém. Marcos 11, 24 até o 26. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crendo, recebe e tê-las eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Então, queridos, intercessão profética, vitória na sua vida, vitória na igreja. Tirar o inimigo que está o que ele acha que tem que fazer.
Não adianta entrar na intercessão com ressentimento. Você tem que se livrar disso. Você tem que se livrar. E também não podemos, assim, passar uma semana, um dia inteiro, um mês inteiro, 2 meses, sem orar. O que a gente está fazendo se a gente fizer isso? O que poderá acontecer conosco? Derrota. Derrota. Igreja derrotada. Igreja que não ora, que não entra em dimensão profética, que não perdoa e ainda quer orar. Não podemos, queridos. Nós temos que perdoar nossos irmãos. Nós não podemos guardar. Nós temos que sempre entender que todos nós temos falhas. Somos seres humanos, somos falhos. Então nós temos que perdoar a fraqueza, a dificuldade do nosso irmão. De entendimento, de emocional, seja lá o que for, para entrar uma dimensão nessa harmonia de Espírito Santo, do Pai, do Filho e nós, e sermos vitoriosos. Temos que entrar com disposição de perdoar, sem ressentimento. Aí você pode perguntar assim, parece um trabalho tão difícil, né? A intercessão profética. Tem que tirar tempo para interceder. Se a gente achar que é um trabalho demais, eu vou dizer algo para você. O que é trabalho? Trabalho é enterrar um filho ou perdê-lo para a droga, para a prostituição, ou perder um filho que não quer saber de Deus, que virou as costas para Deus. Isso é que é trabalho. Trabalho não é intercessão profética. Trabalho é perder uma grande amizade. Trabalho é perder uma pessoa da família com um acidente terrível. Isso é trabalho. Sofrer injustiça no trabalho. Isso é trabalho. Sofrer uma infidelidade. Acumular dívidas. Não ter como o salário não dar para nada. Isso é que é trabalho. Perder a casa própria. Perder o emprego. Isso é que é trabalho, queridos. Acumular dívidas. Ter o fim do casamento, isso é trabalho. Problemas psicológicos, medo, ansiedade, pânico. Intercessão profética não é trabalho. Ver Satanás acumulando todas essas coisas na vida de uma pessoa ou dentro de uma igreja, isso é que é trabalho, isso é que é tristeza, isso é que vê uma igreja derrotada, isso é que vê uma igreja, uma família destruída. Quantas vezes, quantos casamentos, quantas famílias destruídas? Se você for lá pesquisar, você vai ver que é uma família que não entrava numa dimensão profética, numa harmonia entre Pai, Filho e Espírito Santo, para não deixar que a desgraça entrasse dentro de casa. Amém? Como é importante isso, irmãos? A gente pensar sobre isso. E muitos acham que a intercessão profética é chato, dá trabalho. Mas olha, quer ver o trabalho de você ver uma família dilacerada? Que trabalho! Quanta tristeza, quanta amargura, quantos problemas emocionais, psicológicos, problemas financeiros. Então é preferível você ter um tempo de sair e subir um monte sexta-feira. Amém? E sair de lá com a vitória na mão. Com a palavra profética de Deus. Uma direção de Deus para aquele problema que você há quanto tempo vem orando. Intercessão profética é a vida da igreja. Pode repetir comigo? Intercessão profética é a vida da igreja. É impossível uma família ser bem-sucedida se o homem da casa não ora. Uau! Mas é verdade. Porque o homem da casa, ele é quem? Quem pode dizer aí? Sacerdote, autoridade da casa. E quando o diabo ele entra, ele faz o quê? Ele saqueia a casa. Ele entra na casa, ele olha para a casa,
Ele observa a casa e vê se aqui não tem intercessão profética. Aqui ninguém ora. Eu vou entrar e vou saquear a casa. O que é saquear a casa, irmãos? Ele vai tirando tudo de dentro da casa. Eu vou tirar aquela filha e vou levar para prostituição. Eu vou pegar aquele filho. Ninguém ora? O pai não ora. Ninguém entra na dimensão de Pai, Filho, Espírito Santo e a igreja. Eu vou entrar nessa casa, vou levar o filho para as drogas. Eu vou entrar nessa casa, tirar o pai dessas crianças. Eu vou entrar nessa casa e sair fazendo. É preciso que cada um da igreja entenda que estamos numa guerra espiritual. E todos nós, do pequeno ao grande, somos os soldados do exército do Senhor, que precisamos nos engajar nessa guerra e não deixar com as armas espirituais que ele entre na nossa vida e saqueie a nossa casa. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Igreja vitoriosa é ver vidas se rendendo ao Senhor aqui, como Emerson falou. Igreja vitoriosa é ver famílias restauradas aqui. Igreja vitoriosa é ver nossos filhos se prostrando diante do nosso Deus. Isso é igreja vitoriosa. Já vi muita gente dizer assim, nem um dia vai acontecer. Pelo que está falando aqui na Bíblia, não é assim. Deixa para lá, no tempo certo, um dia vai acontecer, quem sabe, isso vai passar, o tempo muda. Irmãos, essa não é a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus entra em harmonia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que você seja vitoriosa, vitorioso naquilo que você vem buscando ao Senhor. Não tem como ficarmos de braços cruzados, esperando que o tempo faça alguma coisa diante da situação que você vem orando. O tempo não vai fazer. Sim ou não? O tempo não vai te dar respostas positivas. É a intercessão profética que vai trazer do coração de Deus a resposta para aquele problema que você vem orando. Respostas de verdade, respostas de fato. E você vai vir celebrar o Senhor. E vai dançar como Miriam dançou, de alegria pela vitória do rei. Pode aplaudir o Senhor de novo. Ele merece. Aleluia. Então, queridos, fatos importantes da intercessão profética. Deus chama os que creem. Não que fique esperando o tempo, um dia quem sabe. Mas aquele que crê para lutar por seu reino como um guerreiro e uma guerreira de oração. Sabendo que você vai entrar em intercessão, mas você não vai sair dali derrotado. Você vai entrar em intercessão, você vai sair dali vitorioso. Com a sua resposta na mão. Porque Deus não é um Deus que minta, não. Ele é um Deus... Há poder no nome de Jesus. Há poder de arrancar e curar e libertar e tirar aquele problema de dentro da sua casa. Ou recuperar tudo que o diabo saqueou. Mas somos nós mesmos, cada um de nós, temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a oração que está no coração do nosso Deus Pai. E Ele vai te trazer a resposta e a solução daquilo que você está chorando diante dEle. E o Espírito Santo vai te ajudar, porque Ele vai interceder por você,
Porque Ele te ama. Ele vai ver o momento que você entra no seu quarto e que você se ajoelhou e você se prostrou e clamou e chorou diante do teu Deus. E falou, Senhor, eu não aceito essa situação. Senhor, eu não quero mais viver essa situação. Isto não é o teu plano para a minha vida. E o Espírito Santo vai te colocar no teu coração o que você tem que orar. A forma correta de orar, a maneira certa de orar. E essa harmonia vai se estabelecer dentro do seu quarto. Pai, Espírito Santo, Filho, Espírito Santo e você ali ajoelhado, clamando pela tua vitória. Não há como a vitória não vir. Não há como. Igreja, nós precisamos ser uma igreja de intercessão profética. Senão não vamos vencer. Senão não vamos ser uma igreja vitoriosa. E nós queremos ser uma igreja vitoriosa, amém? Queremos evangelizar e as pessoas se renderem para Deus. Queremos impor as nossas mãos para curar e a cura acontecer. Queremos entrar dentro de uma casa para restaurar aquela família que o diabo entrou, dilacerou e roubou e saqueou aquela casa. E trazer de volta o que foi roubado. Nós, como igreja, podemos fazer isso. Amém, queridos? Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Também creio. Eu creio também. Não se trata de um grupo pequenininho selecionado. Intercessão profética. Repete comigo. Não se trata de um grupinho selecionado, mais espiritual. Mas Deus chama todo cristão para a intercessão profética. Para travar uma batalha. Uma batalha que vai trazer vitória. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas 19. Eu vos tenho dado autoridade para pisar em serpente e em escorpião, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então, pastor, eu tenho medo de entrar em guerra espiritual, porque eu não sei, o diabo vai ficar furioso, né? Que ele fique para lá furioso, né, irmãos? Porque nós estamos numa harmonia de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E maior é o que está do que o que está no mundo. Então você, adolescente, você, criança, você, sacerdote no altar, você, líder de célula, você pode orar com autoridade, porque o Senhor já lhe deu autoridade para pisar. Vamos pisar aí. Pisar em todo mal que vai tentar querer te destruir, em todo mal que quer tentar destruir a nossa igreja. Nós não vamos deixar, amém? Não vamos deixar, amém? Então aplaude ao Senhor por isso. Nós não vamos deixar, porque nós seremos uma igreja de intercessão profética. Uma igreja vitoriosa na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. E fora a doença, fora as drogas, fora a separação, fora a destruição, podemos pisar em toda a obra do mal. Nós temos autoridade como igreja. Então, olha, as mulheres são um grande grupo importante de pelotão. Qual mulher que pode ser amém aí? As mulheres são um grande e importante pelotão neste combate. Nenhuma mulher que leva Deus a sério deve ficar de fora dessa missão. Mesmo que a situação possa parecer um caso perdido. Meu Deus, pastora, que situação que eu estou vivendo. Parece um caso perdido. É um caso, não tem como. Não tem como. Mas pelo que nós aprendemos aqui, intercessão profética. O Pai, intercessão do nosso advogado Jesus junto ao Pai, ao trono da graça, ao tribunal do Senhor,
que julga nossa causa retamente, corretamente. Ele julga a nossa causa. Essa harmonia do nosso advogado junto ao trono, essa harmonia do Espírito Santo junto conosco, e nós orando o que está no coração de Deus Pai a respeito daquela situação. Não há nenhum caso perdido. Amém? Esse é o Deus poderoso. Há poder no nome de Jesus. Adoro essa canção. Você pode repetir? Há poder no nome de Jesus. Não tem nenhum caso perdido. Deus nos dá poder pela oração para trazer algo à existência. Porque Ele é o Deus que dá vida ao que está morto. Ele é o Deus que dá vida ao que está morto. E chama à existência coisas que não existem como se existisse. A gente já leu isso, né? Romanos 4,17. Você pode botar aí? Se você crê que Ele é um Deus que pode aquilo que você acha que não tem vida, olha o que nos diz Romanos 4,17. O Pai de muitas nações te constitui, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, tudo que está morto, tem nada perdido, e chama à existência aquilo que não, coisas que não são como se já fossem. Ele chama à existência aquilo que você acha difícil. Quando você entra em intercessão profética. Se você, esse caso é perdido, você pode dizer, esse caso é perdido. E o Senhor te diz, esse caso não é perdido. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu chamo à existência o que você já morreu. Quando você diz assim, não tem como, já morreu, não tem mais solução. Ele diz assim, pois eu chamarei a existência, trarei vida àquilo que você disse que já morreu, que não tem mais solução. Se você crê, você precisa crer. Você precisa crer nesse Deus poderoso. Nós estamos aqui amando, adorando, louvando um Deus que traz a existência, traz vida à sua família, à sua casa, à sua igreja, traz vida e traz vida com abundância, querido, com abundância, com abundância. Ele é o Deus da abundância. Precisamos crer nesse Deus. Por isso que nós vamos subir nesse monte aí, porque cremos nesse Deus. Uma pergunta, há alguma coisa que garante que o inimigo não possa estar, tem nada a ver com a situação que você está vivendo? Uma pergunta. Você acha que o inimigo não tem nada a ver com aquilo que você está vivendo? Ah, não, pastor, não tem nada de inimigo aqui, não tem nada de demônio aqui, não. Posso te garantir que quase 100% do problema, do mal que você possa estar vivendo, ele está envolvido. Ele está envolvido, o inimigo está envolvido. Por isso que nós temos que combater. Você acha que o inimigo, ele não planeja esse tipo de coisa na sua vida? Tipo, morte, droga, destruição de família, acúmulo de dívida. Você não acha que o inimigo esteja nisso? Ele está nisso. Ele está nisso. Mas, com certeza, podemos garantir que a intercessão profética, ela pode modificar qualquer situação. Porque o Senhor, ele tem resposta para toda e qualquer situação. Lá em João 4,4 diz assim. Vamos ver lá, João 4,4 diz que nós já vencemos. Conseguiu aí? Nós já vencemos. Aquele que está em Jesus já venceu qualquer coisa. Filhinhos, vocês são de Deus, amém? Fala aí, filhinhos. Como assim, gente? João 4,
de 4 a 6. Isso. Agora aqui é 1 João. Ô, Jesus, que desencontro. Ela também, Jesus. Ok. Filhinho, vamos lá. Filhinhos, vamos ler. Eu tenho uma versão que diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e já tendes vencido o falso profeta. Ele entra com a falso engano, com a falsa direção de Deus. Você acredita que aquilo é assim, que isso é assim mesmo, que o tempo é isso, que aquilo outro. Mas aqui diz: filhinhos, vocês são de Deus e você já tem vencido o falso engano, o falso profeta, aquele que diz que Deus está falando e Deus não está falando, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Eu vou encerrar aqui agora, mas eu quero aproveitar e já levantar essa igreja em intercessão profética aqui. Amém? Pode ficar em pé, queridos. Nós vamos começar a fazer uma intercessão profética aqui.